Obrigado. Olá, esse é o Conexão. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, feita em 2015, apontou a existência de aproximadamente 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Privar os bichos de condições básicas de sobrevivência pode ser considerado maltrato pela nossa legislação. Nessa edição, a gente vai falar sobre a violência contra os animais e as iniciativas que estimulam aquilo que eles têm de melhor. Vamos conhecer terapias feitas com auxílios de cães que trazem para nós, seres humanos, mais bem-estar. Aqui comigo no estúdio está o Reinaldo Veloso, que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da OAB do Rio de Janeiro, e a Patrícia Calaim, que é voluntária do projeto Pelo Próximo. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. E começo perguntando aqui para o Reinaldo, falta informação na sua avaliação para que a gente tenha aí uma rede de proteção mais eficiente no Brasil para os animais? É verdade. O que acontece é que não existe hoje, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, um programa, um projeto de políticas públicas que contemplem essas ações, né? Então, se não fosse, por exemplo, os protetores independentes, não fosse os abrigos, não fosse as ONGs, a situação estaria muito pior ainda, porque os governos desprezam as zoonoses, são aquelas doenças possíveis de serem transmitidas pelos animais para os seres humanos. Até como saúde pública, o governo devia pensar, o governo como um todo, devia pensar de investir mais nesse campo, no campo da proteção, no campo do ativismo, no campo enfim, no que se refere à proteção geral dos animais, todos, não só os domésticos. Pois é, e a gente está falando de animais, a gente está falando de seres vivos, né, que têm sentimentos, passam necessidades, né? Exatamente, são seres sencientes, né? Até então eles são tratados como objetos. E o que a gente quer trazer aqui é que eles são seres sencientes, que sentem dor, frio, medo e passam as piores situações por conta de uma sociedade que é muito omissa, né? E uma legislação também que ainda caminha a passos curtos. Quer dizer, sofrem, né? Muito, imensamente. E a grande questão, eu acho, é que as pessoas não conseguem ainda entender a compaixão como um todo, né? Eu encaro muitos desafios quando as pessoas falam, poxa, você está alimentando um animal, né? Está cuidando de um animal, tem tanta criança, tem tanto idoso passando fome. E por que você não pode pensar no sofrimento como um todo? E que existe amor, né? Existe possibilidade dentro de cada um de nós de oferecer um tratamento digno, com respeito, com carinho, com humanidade para todos os seres que estão nesse planeta. E principalmente os animais que ajudam tanto a gente em tantas coisas, né? Se você me permite um comentário, geralmente quem faz esse tipo de comentário não faz uma coisa nem outra, né? Exatamente. Nem com o animal, nem com o ser humano. Eu sempre faço isso, eu sempre pergunto também, me diga, qual é a instituição que você tem ajudado? A pessoa trava. Infelizmente é instituição por aí. internet, né? Tá lá na internet. Eu fico ali no Facebook, eu curto e nem compartilha, né? Tem isso. O Reinaldo, a Ordem dos Advogados do Brasil faz campanhas no país inteiro em relação a esse tema, né? É verdade, nós temos várias, a nossa seção, a nossa seccional, especificamente a do Rio de Janeiro. Mas existem em quase todos os estados do Brasil essas comissões de direitos animais que atuam nos vários segmentos. Não só de animais domésticos, mas também do silvestre, no exótico, no marinho. A nossa comissão aqui, nós temos, por exemplo, várias coordenadorias de animais, uma de animal marinho, outra de animal silvestre, outra de animal doméstico, outra de educação, que é silvestre. Nós tivemos a oportunidade de lançarmos aí, mês passado, um livro com 12 autores, do qual eu fui o coordenador do livro, em que fala nas novas reflexões pelos direitos dos animais. Mais ou menos o que a gente já está discutindo aqui. A história do sentimento, tem fome, tem frio, tem sede, com a própria evolução do direito ambiental, que lá atrás era chamado de direito ambiental, depois virou direito socioambiental e hoje é direito da sociobiodiversidade. O próprio direito a essa sociobiodiversidade, ele não contempla mais só a sociedade ou só o meio ambiente, chama também o animal para isso. E o relacionamento da sociedade com o próprio animal. Então um país não pode ser digno, um país não pode ser grande, um país não pode pensar no futuro se ele não pensa também nos seus animais, sejam eles de quais espécies forem. A legislação ela não enxerga o animal exatamente como um ser humano, mas é alguma coisa muito próxima, né? Infelizmente o animal é tido no Código Civil ainda como coisa. Nós tivemos algumas lutas em Brasília, ainda vamos continuar essa luta digna, essa luta jurídica, para tirar o animal de coisa, colocar ele como senciente, como a França, por exemplo, já faz e outros países já fazem. Aí você fica mais fácil legislar para os animais, que enquanto o animal tivesse conteúdo jurídico, porque nós estamos atrasados nisso ainda, né? Hoje, nos reportando, por exemplo, o animal doméstico, o animal doméstico hoje é um filho.
Você hoje tem um carinho muito grande pelo teu gato, pelo teu cachorro, pelo teu coelho, muitas vezes pelo teu cavalo, se você tem um espaço maior, um sítio. É como se fosse um filho. Até no que se refere às guardas compartilhadas, o juiz hoje já entende que se você separar, você tem que contribuir com o teu cônjuge que ficou com os animais. E como é que o juiz faz isso? Ele vai no Código Civil, onde está lá da proteção dos filhos, ele tira a proteção dos filhos humanos e aplica na guarda compartilhada ou na guarda unilateral para os animais. Que coisa linda que nós estamos evoluindo. É uma espécie de analogia que ele faz, né? É, analogia, é um novo milênio que nós estamos. Então, o animal não pode ser mais considerado como coisa. Nos passa muito carinho, muitas vezes mais até que muitos seres humanos, né? Com certeza. E aqui no Rio de Janeiro, a OAB teve um trabalho, vem fazendo um trabalho importante em relação às charretes, né? Situações de charretes. Em Petrópolis, agora, vocês conseguiram uma vitória importante. Sim, sim. Há pouco tempo atrás, menos de 30 dias, depois de muitas reuniões, muitos anos de discussão, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou uma resolução oriunda da Câmara de Vereadores da cidade, no sentido de proporcionar um plebiscito à cidade. Neste plebiscito, a população disse não às charretes, não à tração animal, no caso, com quase 70%. Então, agora está sendo discutido com o órgão executivo da cidade, que é a prefeitura, a maneira pela qual isso vai ser feito. A gente está vendo, desculpa eu te interromper, a gente está vendo uma imagem que recentemente veio à tona, que era uma corrida que estava sendo feita no interior de São Paulo, numa rodovia, e num determinado momento o animal acaba tropeçando, né, e cai, obviamente se machuca porque está caindo ali no asfalto. Não sei se esse era o caso de Petrópolis, mas é um vídeo que mostra um pouco de como isso pode ser bizarro, né? É a cultura. Você tem a cultura hoje, pelo menos aqui no Brasil, de que o animal trabalha numa charrete. O animal não trabalha, o cavalo não trabalha. O cavalo, se trabalhasse, tinha carteira assinada, 13º, férias, etc, etc, etc. Então o animal ficar 8, 10 horas ali fixo, sem os seus movimentos naturais, com aquele bridão, aquele freio na boca, machucando língua, machucando dente, não pode ter animal feliz. Nenhum animal fica feliz nessas condições. É preciso que a gente mude o comportamento. Nenhum cavalo tem bem-estar, está feliz, quando está amarrado numa charrete, literalmente amarrado, repito, tolhido dos seus movimentos naturais. A natureza não lhe deu a charrete como apêndice. A natureza deu a eles o bom viver, a vida, o trote, viver livre. Então essa é a nossa luta. É para libertar também esses verdadeiros escravos da atração animal. Petrópolis, Paquetá também foi assim, e nós vamos também abrir negociações com, por exemplo, Paraty, Miguel Pereira, outros municípios, e depois até fora do estado do Rio de Janeiro. A gente mostrou um caso extremo ali de violência, de maltrato, né, para o animal, mas um simples abandono, por exemplo, de um cachorro, de um gato, isso pode ser considerado maus trato. Maus trato não é só você agredir o animal, maus trato é você não dar água, não dar alimentação decente, você deixar ele muito tempo no frio, na chuva, tudo que você for fazer para um ser vivo, tudo que você for fazer para um ser vivo, que você julgar que é ruim também para este outro ser vivo, para a pessoa não humana. Tem a pessoa humana e a pessoa não humana. O animal é considerado pessoa não humana. Então, tem que ter a mesma consideração. O básico de tudo é o amor. É o básico que a gente tem que ter no nosso coração. É o amor pelo próximo e o amor por aquele ser vivo, que, como nós falamos no início aqui, sofre, tem fome, tem frio, tem medo, tem sentimento. Então o cavalo tem tudo isso também. Como o cachorro tem, o gato tem, o coelho tem, etc. Então vamos amar mais aqueles ser vivos que estão do lado da gente. Que nós estamos nessa vida aqui, eles são nossos companheiros de passagem, né, de caminhada. Ninguém vai ficar aqui 1000 anos. Todo mundo vai partir depois, eles também. Então nós temos que ter essa consciência. A consciência de que o animal não está aqui para servir ninguém. Ele está aqui como quase que um companheiro de passagem. Pois é, eu quero aproveitar essa sua fala e olha só, dá uma olhada nesse vídeo. Já vou avisando que as cenas têm forte teor de carinho, hein? Veja só. Não igual ela, não, pelo amor de Deus. Não troca não. Não troca não. Né, Aurora? Tá tão mansinha, né? Mas aqui, isso é um presente de Deus. É verdade. É verdade. Tem um bichinho dentro, Acho que não, você não foi evitar falar quando falou no meio. Mas é dela mesmo, mas é muito mansinho, né? Ai, 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 ai. Quer meu beijinho, ó.
Tá aí, é uma cena emocionante, né? Que cena bonita. E a gente participar disso e Esse ver... é o projeto Pelo Próximo. É, o Pelo Próximo. O projeto Pelo Próximo, ele foi criado em 2010, idealizado pela Roberta Araújo, né, idealizadora e coordenadora geral do projeto, e estudando todo esse benefício que os animais trazem, né, para os humanos, essa relação homem-animal que é tão benéfica e todos os resultados terapêuticos que podem vir a partir daí. Ela trouxe o projeto Pelo Próximo, foi um projeto pioneiro no Rio de Janeiro, né, já existia em 2010, né? Em 2010 aqui no Rio de Janeiro, já existia em outros países, né? Aqui no Brasil, a Anísia de Oliveira foi uma pioneira dentro de casas psiquiátricas, porque o tratamento na época era um tratamento totalmente absurdo, grotesco com esses pacientes por total falta de informação, e ela começou a introduzir os animais nesse tratamento e vendo o tamanho dos benefícios com essa relação e com essas possibilidades de interação. A gente achou bacana trazer essa iniciativa para cá, porque a gente estava falando dos maus tratos e ao mesmo tempo a gente quer mostrar, né, que existe todo um outro lado do animal que é justamente o oposto, né, o carinho que eles dão para a gente. E vocês têm praticamente uma porta-bandeira, né? Que é a Penélope, né? Temos alguns, porque tem vários animais no projeto também que foram adotados. Inclusive um dos que aparece aí na cena dos Golders, ele estava num canil também com maus tratos e, enfim, foi adotado pela Roberta. A Penélope, ela foi vítima de maus tratos, ela foi resgatada ainda filhote, com 4 meses, cambaleando na rua com a pata decepada. E dos 4 meses até 1 ano, mais ou menos, tentou salvar essa pata e, infelizmente, essa é a Penélope, num trabalho que a gente faz em escolas também, porque a educação acho que é a base de qualquer futuro, né? A gente quer transformar o planeta em algo melhor e eu acho que a educação é a base de tudo. Esse é o caminho, é a gente plantar essas sementes, né? De bondade, de compaixão, de possibilidades. E ela faz esse trabalho, Dina? Ela faz visitas em hospitais pediátricos. E aí a Roberta justamente achou interessante, por ela já ter passado por essa situação de maus tratos e ter essa questão... Não, esse é um Golden, eu acho que é o Adonis, que também já passou maus bocados, ele chegou pele e osso e a Roberta está recuperando ele e se tornou aí um grande multiplicador de amor para tantos idosos e tantas crianças que estão passando por momentos aí de tanta dificuldade, restritos. Tem uma calopsita participando também. Isso, então, as calopsitas têm um trabalho fantástico de fisioterapia, de auxílio à equipe de fisioterapia, porque tem muitos idosos que já se entregam. Esse é um atendimento no INCA, no setor de terminalidade, e muitos idosos já estão naquele quadro de se sentirem terminalidade, de não ter muito valor na sociedade, às vezes ficam com muita saudade das suas famílias, às vezes não tem força nem para levantar o talher, não tem vontade, não querem tomar banho. Então, no dia de visita do projeto, eles estão todos emperequetados, cheirosos, as meninas estão de batom, as meninas, as nossas senhorinhas. E as calopsitas auxiliam muito, porque você coloca elas na mão desses idosos e faz com que elas movimentem os membros superiores. Essa aí é a Penélope. É a Penélope num evento que teve para conscientização do câncer infantil. E como ela não tem uma patinha, ela também no atendimento no Centro Pediátrico da Lagoa. Então a gente tenta transformar esse universo de tanto sofrimento, de isolamento de uma internação em algo mais lúdico, né? Ela pousando num cartão postal do Rio de Janeiro. Isso foi no calendário que nós fizemos, um calendário solidário. E através desse trabalho dos animais nos hospitais e nas instituições, a gente, junto a uma equipe multidisciplinar, a gente consegue ver todos os benefícios
nos pacientes, por exemplo. Pois era isso que eu ia te perguntar, o retorno que vocês percebem dos pacientes. Muitos. Por exemplo, nas casas geriátricas, a maior colaboração nos tratamentos de fisioterapia, né, de mobilização dos membros, psicomotricidade, motricidade fina, eles vão perdendo a sensibilidade. Então, com as próprias calopsitas, eles vão fazendo uma brincadeira com escadinha, a calopsita colocada assim no braço, você traz para dar beijinho, e aí, de repente, aquele braço começa a ter uma força, né, uma vontade de viver, e é uma transformação, e aquele olhar, às vezes, com tanta melancolia, é transformado num sorriso, numa esperança, numa fraternidade, né? Porque eles ficam muito esquecidos. E naquele momento, pelo menos, tem essa sensação de bem-estar. É um momento de que na verdade, nessas casas é atividade, né? Porque dentro da intervenção assistida por animais, você tem a terapia, a educação e a atividade. A educação é o que a gente faz em escolas. Pois é, você falou em terapia, eu vou te interromper só um pouquinho, porque a gente quer mostrar um exemplo de terapia assistida por cães, desenvolvida pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que é a nossa parceira. Vamos ver. Os cães, além de excelentes guias, também são ótimos terapeutas. A Univale, através de um projeto de extensão, oferece terapia assistida por cães. O cão passa a ser um coadjuvante com objetivos específicos de melhora do quadro clínico dos pacientes. Atualmente, as sessões acontecem na Univale e em locais onde a universidade tem convênio. Nós trabalhamos junto com as clínicas de fisioterapia, de fonoaudiologia, junto com o SER, que é do SUS, mas que trabalha aqui dentro do laboratório, né, dentro da clínica de fisioterapia da Univale. Todas as nossas intervenções estão relacionadas à terapia assistida. Os benefícios e resultados obtidos através da terapia são diversos. Hoje se comprova, inclusive cientificamente, que quando o paciente tem maior adesão ao tratamento, onde ele se sente muito melhor, existe uma vontade maior de estar ali, a terapia se torna mais agradável, é óbvio que os resultados nas áreas específicas, eles vêm de uma maneira mais significativa. A eficiência, ela vai depender do quanto o paciente adere ao tratamento. E é esse o grande motivo que faz a gente usar o cão como coterapeuta. Tá aí mais um exemplo. Além do aspecto físico, a ciência ainda vai provar um dia, vamos chegar lá, que esse amor. Por como é que eles não são companheiros de caminhada, né? Nos passam esse amor que o animal tem, que é muito maior que o amor do que o ser humano, está provado aí nos testes. Daqui a pouco a ciência vai admitir isso. Falta pouco. Com certeza. A ciência já tem evoluído muito, inclusive abrindo portas de mais hospitais, né? Os médicos cada vez mais estão confiantes e percebendo realmente os resultados, né? E complementando ali as imagens, o que a gente vê, por exemplo, em hospitais, existe uma equipe multidisciplinar, então a gente tenta fazer um trabalho para que junto é sempre uma psicóloga, tem a fisioterapeuta, a fono, então a gente leva recursos, objetos que simulam, essas crianças viram doutores, né? Então fazem no cão brincadeira, né? Brincam de injeção, mas a injeção, assim, uma seringa super coloridas, né? Uma maleta de médico de brincadeira. Acesso, procedimentos, às vezes tirar sangue, enfaixar, fazer um curativo, procedimentos que às vezes são mais invasivos, que assustam uma criança. Sim. E a gente tenta transformar aquela realidade numa rotina um pouco mais leve. Pois é, pela gente pode perceber, né, o tanto de utilidade que eles têm na nossa vida, e quando eu digo utilidade não no sentido mercantilista, né? No sentido muita gente da salvação, como mostrou aí no desenho, salvam, né? Vidas humanas, né? Mas é importante a gente ter uma rede de proteção para eles, né? E é sobre isso que eu queria falar agora. A gente vai conversar com a coronel da PM de São Paulo, Helena dos Santos Reis, que é chefe da Casa Militar Paulista e subsecretária estadual de Defesa dos Animais. Olá, Helena, tudo bem? Olá, tudo bem? Bacana, bem-vinda aqui ao Conexão. Queria que você falasse pra gente como é que o Estado de São Paulo está se estruturando, criando essa rede de proteção aí dos animais. Então, essa subsecretaria
aí ela surgiu no mês de julho, é uma iniciativa pioneira no Brasil, e nós criamos um sistema estadual de defesa dos animais, que inclui alguns pilares básicos. O primeiro deles, educação. Segundo, adoção, isso relacionado à guarda responsável, e também o manejo populacional. Então, são essas 3 ações básicas que nós temos aqui no Estado. Desde que vocês começaram a se estruturar, vocês têm recebido muitas denúncias de maus tratos, abusos? Então, nós estruturamos um serviço de disque denúncia de proteção do animal. Vai fazer 30 dias, amanhã, dia 31, aliás, do mês de outubro, e nesse período nós já recebemos mais de 400 denúncias, em menos de um mês, e cerca de 230 delas nós fizemos o atendimento presencial. Nós temos uma estrutura, que é uma guarnição, uma viatura com policiais militares e também com uma patrulha, uma ambulância veterinária que acompanha o atendimento e ajuda o policial militar a detectar se realmente aquele animal está sendo vítima de maus tratos. Agora, em geral, que tipos de situações vocês têm encontrado? As principais são a privação de alimentação e água, confinamento, animais em situação de confinamento, em locais absolutamente insalubres, com pouco espaço de circulação, sujeira, e aí, paralelamente a isso, alguns são agredidos ainda apanham dos seus tutores. Então, esses são os principais casos. Agora, que ações vocês têm desenvolvido, juntamente, claro, com esse monitoramento, para tentar conscientizar as pessoas desses maus tratos? O sistema, ele está previsto da seguinte forma: na vertente educação, nós vamos fazer parcerias com as escolas e com grupos, sociedade civil organizados, os defensores, protetores dos animais. Estamos preparando material didático que vai servir de apoio, suporte ao professor em sala de aula, para que ele possa trabalhar a questão do relacionamento humanizado com o animal de maneira transversal, junto com as demais matérias. Então, são várias parcerias nesse sentido, parte de educação. Inclusive, nós já inauguramos o serviço junto às casas de solidariedade aqui de São Paulo, que é o curso do Veterinário Mirim, que é uma parceria com a Universidade do Paraná. Esse curso já está sendo aplicado em termos de projeto piloto. Também nós vamos promover feiras de adoção, em que as pessoas serão orientadas e incentivadas a adotar um animal, mas já dentro daquele princípio da guarda responsável. Um animal, ele não é ele não vai ser um mês, uma semana, pela vida toda, uma média aí 15 anos, até mais que isso, que essa pessoa, ela vai ter que ter uma dedicação, vai ter que tratar, cuidar da saúde, não pode deixar sozinho. Então, todo um escopo, né, de cuidar do bem-estar desse animal. É um filho mesmo, né? Sim, como o Reinaldo estava dizendo, uma parte hoje é como se fosse realmente uma parte da família. E as pessoas, ao adotar, elas já têm que ter a conscientização de que isso é algo para toda a vida. E também, quando a gente fala em manejo populacional, a intenção, e já está acontecendo isso, é desenvolver parceria com os municípios do estado de São Paulo, aqueles que aderirem ao sistema, para que a gente possa também fazer campanhas para a castração de animais e também a microchipagem. Nós estamos criando no estado de São Paulo um banco de dados que vai ser o registro geral do animal, o RGA. Ou seja, bacana. Os animais serão chipados, identificados. Helena, eu acho que vale até um programa à parte para a gente falar sobre isso. Nosso tempo infelizmente acabou, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Conexão. Tá, eu que agradeço, e a gente está à disposição aqui no estado de São Paulo. Apenas que o serviço, ele é ainda um projeto piloto na capital, dos 39 municípios que compõem a região metropolitana. Maravilha. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço.
Olha, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui. A gente com certeza vai voltar a falar sobre esse assunto. É um assunto que diz ao coração de todos nós. Ainda mais nesse programa de política pública que nós nos referimos no início. Vou a São Paulo visitar isso, quero conhecer. Com certeza. Encantador mesmo. Muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço a você. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.